E depois da Sexta-feira Santa vem o sábado, denominado como Sábado de Aleluia, onde muitas pessoas vão querer se vingar do Judas por ter traído a Jesus. Tem um certo costume de queimar a Judas. Será que isso resolve os nossos problemas? O que a palavra nos diz sobre isso? Será que livraremos o sofrimento do Senhor? Será que realmente nos vingaríamos? Ou será que realmente isso faria alguma diferença na nossa vida espiritual? Como a palavra do Senhor ela nos mostra, Judas traiu ao Senhor Jesus, ele os entregou por aquelas moedas. Só que o Senhor Jesus ele já sabia disso bem antes de Judas o fazer. Ele já sabia, aliás, bem antes de Judas saber que faria aquilo, o Senhor Jesus já sabia. Mas nem por esse motivo, o Senhor, ele retirou Judas do meio deles, daqueles discípulos, sempre eles andavam juntos. E assim foi por anos, até chegar aquele grande dia. Mas é claro que o fato de alguém trair e entregar ao nosso Senhor para ser crucificado, para morrer, para sofrer por nós, é claro que isso não nos agrada. Nós ficamos indignados com essa situação. Mas vamos ler aqui agora uma palavra que o Senhor Jesus ele nos traz para nos ajudar a compreender melhor o propósito dele aqui na terra. E essa palavra encontra-se no livro de João, capítulo 18, e os versículos 10 e 11 que dizem assim: Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Porém Jesus disse a Pedro: Põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Esse foi o momento em que aqueles homens chegaram para prender a Jesus. Pegaram ele e um daqueles soldados, chamado Malco, ele estava ali à frente. Mas um daqueles discípulos de Cristo, chamado Pedro, naquela hora ele não se conteve. Ele tinha uma espada, pegou aquela espada e cortou a orelha direita de Malco. Só que o Senhor Jesus, ele vendo aquilo, ele disse: Não faça isso, Pedro. Você acha que eu não conseguiria beber do cálice que o meu Pai me deu? Aquilo era um propósito do Senhor para que se cumprisse na vida de Jesus. Se aquilo estava designado para ele, é porque ele cumpriria aquele propósito. O Senhor Jesus ele tem todo o poder e toda a autoridade. Pedro também sabendo disso, tudo que eles viveram juntos ali durante aqueles anos, mesmo ele já sabendo o propósito, o que iria acontecer na vida de Cristo, porque ele já tinha dito, mesmo assim, ainda naquele momento ali, ele não se conteve e fez aquilo, só que o Senhor Jesus disse: Não faça. Eu estou debaixo desse propósito, isso que o Senhor tem designado para mim, então há de se cumprir. Pela vida de todos vocês, pela salvação, pela libertação de todos, seria necessário que aquilo se cumprisse. Só que naquele momento Pedro não entendeu. E tem outra passagem também no livro de Mateus, capítulo 26, os versículos 52 ao 54, que diz assim: Então Jesus disse-lhe: Embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Nessa palavra aqui, o Senhor Jesus, ele continua advertindo acerca de se cumprir as escrituras, se cumprir o que estava escrito sobre ele. E mostra também o seu poder, porque se ele orasse ao Senhor, o Senhor enviaria anjos para salvá-lo, para livrá-lo. Então o Senhor, ele estava em contato com o Pai em todo momento, e isso só nos mostra a humildade do Senhor, que ele veio aqui para servir, ele veio aqui para nos resgatar, e mesmo ele tendo essa opção de clamar ao Senhor para livrá-lo daquela situação, mesmo assim, ele continuou firme no seu propósito, ele não desistiu no meio do caminho. Tanto é que ali no Getsêmani, ele disse ao Senhor: Contudo, seja feito a tua vontade. Isso nos leva a meditar a cada dia que devemos buscar discernimento da parte do Senhor para que nós venha compreender a vontade dele na nossa vida. Eu sei que muitas vezes nós passamos por situação difícil, nós passamos por uns momentos assim que nós não compreendemos, nós passamos por muitas injustiças na nossa vida, coisas que nós não desejaria passar, mas infelizmente aquilo às vezes é necessário. Às vezes tudo está debaixo de um propósito. Nós não compreendemos, mas o Senhor ele sabe de todas as coisas. Então o que nós precisamos é buscar nele o discernimento, é buscar na palavra o que o Senhor tem para nós, o que ele quer conosco, qual é a vontade dele para a nossa vida, para que nós venha fazer a vontade do Senhor a cada dia e não a nossa. Assim como o Senhor Jesus, ele diz que convinha a ele fazer a vontade do Pai e não a dele. Da mesma maneira que eu e você também venha a cada dia buscar fazer a vontade do Pai e não a nossa. Amém?
Que o Senhor ele venha te abençoar a cada dia, que o Senhor ele venha te ajudar, dar discernimento, entendimento e direção na nossa vida, para que nós venha a cada dia caminhar nos caminhos dele, para que nós não venha tropeçar, para que nós não venha cometer erros que podem custar a nossa vida. Louvado seja Deus. Que o Senhor ele te guarde, te livre de todo mal, que venha cuidar de você, da sua casa, da sua família, do seu trabalho, na sua saúde, nas suas finanças. Que Deus te abençoe a cada instante. Muito obrigado por estar até esse momento aqui no vídeo comigo. Não esquece de compartilhar essa mensagem também para abençoar a vida de outras pessoas. Deixa um comentário aí dizendo o que você está achando dos vídeos que o Senhor está trazendo para nós. E não esquece de se inscrever se você for novo por aqui. Aquele joinha fortalece demais o nosso trabalho. Então fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.